Bom, vamos mergulhar num material que é fascinante hoje. A gente tem em mãos O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Samuel Clayson. Um clássico? Totalmente. E a premissa, assim, é bem ousada, né? O livro usa parábolas, umas histórias da antiga Babilônia para ensinar princípios financeiros que seriam, segundo o autor, universais. Quase como a lei da gravidade. É uma afirmação forte. Então, a nossa análise aqui para entender se isso se sustenta. Será que essa sabedoria de escribas, de negociantes de camelos, de milênios atrás, será que ela tem mesmo algo a dizer para a gente hoje, em plena era digital? Vamos ver qual é o segredo deles para ter uma carteira cheia. Olha, o mais interessante é o porquê da Babilônia. A cidade, ela se tornou a mais rica do mundo antigo, não por ter, sei lá, ouro ou recursos naturais. Não era isso. Não. Foi pela sabedoria financeira dos cidadãos. O próprio prefácio da fonte diz isso. Eles praticavam princípios financeiros saudáveis. Ou seja, eles sabiam como ganhar dinheiro, como poupar e, mais importante, como fazer o dinheiro deles gerar mais dinheiro. A riqueza do Estado era tipo um reflexo direto da riqueza de cada pessoa. E essa jornada toda começa de um jeito muito pé no chão, sabe? Com dois personagens que poderiam ser qualquer um de nós, o Banzir, que faz carruagens, e o Kobe, o músico. Dois trabalhadores. Exato, eles são bons no que fazem, trabalham muito, mas a bolsa tá sempre vazia. Eles olham a riqueza da Babilônia ao redor e sentem uma frustração, uma coisa quase de injustiça, sabe? Sim, e no meio dessa angústia toda, a ficha cai. O Banzir fala uma frase que é um soco no estômago. Nós nunca o procuramos, o ouro. Uau! Eles percebem que passaram a vida inteira só trabalhando, esperando que a riqueza acontecesse. Mas nunca buscaram ela de verdade, com um plano. Aí é que eles decidem procurar o amigo de infância que parece ter resolvido a equação, o Arcade. E a pergunta que eles fazem pro Arcade é o que dá o pontapé inicial em tudo, né? Por que o destino escolheu você pra ter tudo de bom e ignorou a gente? Eles acham que é sorte. E o Arcade já chega e desmonta essa ideia. Ele fala que sorte não tem nada a ver com a história. Nada a ver. Ele conta que também já foi pobre e que o sucesso dele veio de uma única sabedoria que ele basicamente comprou de um velho emprestador de dinheiro, o Algamish. Ah, a história da tabuinha de argila. Essa mesma. O Arcade era um jovem escriba e trabalhou a noite inteira para gravar uma lei na argila, em troca desse segredo. E depois de toda essa expectativa, o grande segredo é quase decepcionante de tão simples. É verdade. A revelação do Alcamish é: achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. E assim fará você. Fim. É o famoso pague-se primeiro. O conceito fundamental é que uma parte de tudo que você ganha, ela pertence exclusivamente a você. A recomendação prática é guardar no mínimo 1/10. 1/10. Antes de tudo. Antes de pagar o padeiro, o sapateiro, qualquer coisa. Aquela primeira parte é sua. Olha, essa ideia é poderosa, mas vamos ser sinceros. Soa quase impossível para muita gente hoje. Com as contas, o custo de vida. A primeira reação é: guardar 10% de quê? Não sobra. Sim, essa é a barreira inicial. Mas o livro aborda isso com uma metáfora que o Arcade usa que é brilhante. Qual? Ele diz assim: a primeira moeda de cobre que economizar será a semente a partir da qual sua árvore da riqueza crescerá. A questão não é o valor, pode ser 1%. A questão é o ato, é plantar a semente e criar o hábito. É uma mudança de chave na cabeça. Total. Você deixa de ser só um canal por onde o dinheiro passa e se torna o primeiro beneficiário do seu próprio trabalho. Ok, então o hábito é a semente. Mas aí o Arcade descobre que só plantar semente não resolve. A jornada dele tem uns erros, uns desastres, que são muito didáticos. Sim, e é aí que a coisa fica prática. O primeiro erro dele é clássico. Ele junta o dinheiro de um ano inteiro e dá pra quem? Pro Asmur, o oleiro, que ia viajar e comprar joias raras. Um desastre anunciado. Óbvio que os fenícios enganam o oleiro, vendem cacos de vidro para ele e o dinheiro do Arcade some. Acaba. E quando ele conta isso para o Algamish, a bronca é direta. Por que confiar num oleiro para comprar joias? É uma lição dura sobre a importância de procurar especialistas. É um jeito educado de dizer você foi muito ingênuo, né? Aham. Mas a gente já teve nosso momento Algamish, de confiar na pessoa errada. Todo mundo já teve. Enfim, ele aprende, recomeça,
No ano seguinte, ele investe com o Ader, o fabricante de escudos, na compra de bronze, um negócio que ele entende com alguém que entende. E aí, funciona. Ele tem lucros. Mas aí vem o segundo erro, que é mais sutil. Ele pega esses lucros e gasta tudo. Festa. Banquete, vinho, roupas novas. Ele quer sentir o gosto da riqueza. E o Algamishi, de novo, vem com uma frase genial. Ele fala: você está comendo os filhos de suas economias. Essa frase é fantástica. Ele estava matando a galinha dos ovos de ouro. Exatamente. A lição é que os rendimentos, os filhos do seu dinheiro, têm que ser reinvestidos para gerar mais rendimentos. Eles precisam ter os próprios filhos. É o juro composto. É o princípio da composição, exatamente. O Algamishi diz: primeiro reúna um exército de escravos dourados e só então poderá se banquetear sem remorsos. Ou seja, constrói o sistema primeiro, depois você aproveita. É incrível como ele aprende com cada queda. Ele transforma essas falhas num sistema, num método. Quase um manual. Isso. E é esse manual que ele vai testar na pessoa mais importante para ele, que é o próprio filho, o Nomazer. E essa estrutura da história é excelente. O Arkady não quer um filho mimado. Então ele dá para o Nomazir duas coisas: um saco de ouro, que é o capital, e uma tabuinha de argila com as 5 leis do ouro, que é o conhecimento. E a missão é: vai pro mundo e em 10 anos me prova que você aprendeu. Exato. A herança de verdade não era o ouro, era a tabuinha. E, claro, a primeira coisa que o Nomazer faz é... Ignorar a tabuinha. É óbvio. Ele perde quase tudo. Primeiro numa aposta de corrida de cavalo, achando que era um ganho fácil. Depois, ele abre uma loja com um amigo que não entende nada de negócio e gasta todo o lucro. Ele quebra a cara. É só depois de perder tudo, de ter que trabalhar quase como um escravo, que ele finalmente para e lê o que o pai escreveu. E ali estava o mapa. Essas 5 leis são, assim, o coração do livro. Vamos passar por elas, porque a conexão com hoje é direta? A primeira lei, o ouro vem de bom grado para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos. É o pague-se primeiro, a base. A segunda lei, o ouro trabalha diligentemente, para o homem prudente que encontra para ele o emprego lucrativo. É colocar o dinheiro para trabalhar. O tal do exército de escravos dourados. Não adianta só guardar. Certo. A terceira lei, o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experimentados. Essa é a lição do Asmore, o oleiro. É o procura um especialista. Totalmente. E a quarta lei. O ouro foge do homem que o emprega em negócios com que não está familiarizado. Isso é um recado direto contra o FOMO, o medo de ficar de fora, né? Exato. É o que leva as pessoas a investir em qualquer coisa que está na moda sem entender nada. É um chamado para investir dentro do seu círculo de competência. E a quinta lei é basicamente um detector de golpes. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos a trapaceiros. Soa familiar. Muito. É o mesmo princípio que alerta a gente hoje contra a pirâmide, contra a promessa de retorno milagroso. A psicologia do golpe é a mesma, desde a Babilônia. E a história da recuperação do Nomacir prova o poder dessas leis. Ele começa do zero, trabalhando na muralha da cidade, aplica a primeira lei, economizando uma moedinha por dia. A semente. A semente. Depois, seguindo a terceira lei, ele se junta com outros trabalhadores e, aconselhado por um cara mais experiente, eles investem juntos na compra de metal para os portões da cidade. Um investimento seguro, com gente que entendia do assunto. E o resultado no final dos 10 anos é espetacular. Ele volta para a Babilônia, devolve o saco de ouro que o pai deu e entrega mais 2. A prova definitiva, né? De que a sabedoria da tabuinha valia muito mais que o dinheiro. Muito mais. Isso mostra que não é só sobre regras, é sobre uma mentalidade. Exato. Uma forma de ver o mundo, as oportunidades. E o livro explora isso numa discussão no Templo do Saber, onde a pergunta é: dá para atrair a sorte? E a resposta do Arkady é que sim, mas não do jeito que as pessoas pensam. Isso. A boa sorte para ele não é ganhar num jogo de azar. Nesses jogos, a chance está contra você. A boa sorte é estar preparado para agir quando uma oportunidade de verdade aparece. E qual é o grande inimigo da sorte, segundo eles? A procrastinação. A hesitação. Tem uma história ótima para ilustrar isso. De um comprador de camelos. Conta aí. Um comprador experiente acha um rebanho ótimo à venda, por um preço muito bom, durante a noite. O dono precisava de dinheiro rápido.
Mas o comprador, muito cauteloso, teimoso, insiste em esperar o dia amanhecer para contar os animais um por um. Ah, não. Pois é, na manhã seguinte surge um boato de que a cidade vai ser cercada, os portões são fechados e a demanda por camelos explode. O preço triplica, Ele perdeu a oportunidade da vida dele. por algumas horas de hesitação. A conclusão é que os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. Mas aí fica uma questão delicada, né? Porque o livro fala, haja rápido, mas também fala, não invista no que não conhece, procure especialistas. Como é que a gente equilibra a ação com a prudência? Essa é a tensão central. E a resposta parece ser preparação. A ação que eles valorizam não é a ação cega, é a ação decisiva que vem depois da preparação. O comprador de camelos, ele entendia de camelos. Ele já tinha feito o dever de casa. O erro não foi na análise. Não, foi na execução. A sorte, nesse contexto, é quando a sua preparação encontra uma oportunidade e você tem a coragem de pular. Essa mentalidade de ação e coragem me leva direto para a história do Dabacir, o negociante de camelos. Para mim, é uma das mais fortes. Com certeza. Ele era um homem livre, mas as dívidas foram se acumulando tanto que ele fugiu da Babilônia e acabou sendo vendido como escravo na Síria. O ponto de virada dele é brutal. A senhora dele, Cira, o confronta com uma pergunta devastadora. Ela diz: como pode chamar a si mesmo um homem livre quando sua própria fraqueza o trouxe a essa condição? Ela diz que a alma dele ainda é de um escravo, porque ele fugiu das responsabilidades. Essa frase o quebra, e é no deserto, planejando fugir da escravidão física, que a ficha dele cai. Ele percebe que as dívidas na Babilônia eram os verdadeiros inimigos dele, os verdadeiros mestres. Fugir delas foi o que o escravizou. Exato! Para ter a alma de um homem livre, ele precisava voltar e enfrentar as dívidas. E o lema que guia ele de volta é a frase de toda pessoa determinada. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. É uma mudança de postura total. Ele não sabe como vai pagar, mas ele decide que vai pagar. E essa decisão abre os caminhos. Bom, se a gente juntar todas essas peças, o que surge é um sistema com 3 pilares, né? Exatamente. O primeiro pilar, a base de tudo, é a disciplina. A disciplina de poupar. Sempre. Uma parte de tudo o que se ganha. Sem isso, nada acontece. Sobre essa base vem o segundo pilar, que é o conhecimento. São as 5 leis de ouro. Elas são o guia, a estratégia de como proteger e multiplicar esse dinheiro, sempre com prudência e buscando conselho. E o terceiro pilar, que é o motor de tudo, é a ação. É essa mentalidade que a gente falou. A coragem para aproveitar as oportunidades, a determinação do Dabacir para enfrentar os problemas e a responsabilidade de assumir o controle, sem culpar o destino. O que me leva a um pensamento final. Quando Dabacir volta para a Babilônia, ele cria um plano muito concreto que fica nas tabuinhas de argila de Dabacir. O plano é de uma simplicidade que choca. Qual era? 10% de tudo que ele ganhava era para poupar e investir para o futuro. 20% era para pagar as dívidas, para resolver o passado, e os 70% que sobravam eram para viver, para o presente. Plano financeiro completo. Em 3 linhas, escrita em argila. Exatamente. E a pergunta que fica martelando na minha cabeça é: na nossa era, com toda essa complexidade financeira, com aplicativos, criptomoedas, inteligência artificial, qual seria o impacto de aplicar uma estrutura tão antiga e direta? Será que, no fundo, a solução para os nossos problemas financeiros sempre foi menos sobre descobrir o próximo grande segredo do mercado e mais sobre ter a disciplina para dominar verdades simples e fundamentais como essas?